Olha como é que é a vida. Eu venho aqui, através desse vídeo, fazer 2 pedidos ao ministro Alexandre de Moraes. Pedido número 1. Devolva meu passaporte. Isso é uma aberração. Todo mundo jurídico sabe, seus colegas do STF, que para apreender o passaporte de alguém tem que haver risco eminente de fuga. Eu estava em Portugal quando tudo isso estourou. Se eu fugir, eu tô destruído e desmoralizado diante da sociedade brasileira, diante da igreja evangélica, da igreja que eu sou pastor da minha família. O senhor acha que eu vou jogar minha reputação na lama? Para o outro pedido, me devolva meus cadernos com as minhas anotações de esboços bíblicos. E até vou abusar do pedido. Eu sei que a Polícia Federal digitaliza tudo, tá tudo escrito, meus garranchos. Quem sabe o senhor pode fazer um favor, além de devolver meus cadernos, me dar uma cópia digitalizada. São os 2 pedidos que eu faço, tá? E olha, parece incrível, mas eu vou te agradecer, ministro. Eu vou dizer muito obrigado se o senhor fizer esses 2 favores. Tudo que eu falei aqui pra chegar aonde? O desespero do Malafaia. O Malafaia, ou Malacheia, ou Maracutaia, como você quiser apelidar, é assim que eu apelido ele em questão de pensamento místico, porque nunca provou que prega. Pois é, meus amigos, voltei, novos argumentos, novas indagações, mais um vídeo. Como dizia o primeiro palhaço de um circo antigo que ia lá para o meu povoado, que o personagem palhaço tinha o nome Batatinha. Palhaço Batatinha. Quando ele chegava no picadeiro, no palco ali do circo, ele usava uma frase bem engraçada: meu povo e minha poiva. Cheguei. E o povo ria. Meu povo e minha poiva. Então, meu povo e minha poiva, cheguei. Mais uma vez. Antes de qualquer coisa ou antes de tudo, eu não uso a expressão antes de mais nada, porque isso não faz sentido também. Antes de mais nada. Eu vou falar antes de mais nada. Não tem sentido. Tem gente que usa, mas tá. Ok. Olha só. Sem torcer pela desgraça de ninguém, destruição de ninguém, a derrota de ninguém. Mas tem gente que merece pagar o preço das mentiradas, de muitas coisas erradas que já fez na vida. Como qualquer um, até eu, se eu tiver fazer qualquer coisa errada, merece. Tem uma coisa aí que as pessoas acreditam, que quem acredita nos senhores do karma dizem que tudo que se planta, colhe. Tudo. E é mentira, porque tem vezes que você planta e você não colhe. Quem colhe é outro. Quantas vezes meu pai plantava a roça, quando a roça estava na hora da colheita, ele vinha para casa, quando ele chegava na roça logo cedo, abóbora, melancia, não tinha uma. Parece que os verdadeiros donos, né, vinham ali e colhiam por ele. Muitas vezes meu pai plantou roça para os ladrões. Então nem sempre quem planta colhe. A gente que passa o tempo todo plantando, fazendo muitos depósitos de coisas, cuidando das coisas, e no final de tudo morre. Quem vai colher é quem não plantou. Então esta conversa de quem planta colhe, não existe isso. Mas merecia que de fato existisse uma lei assim natural, que tudo que se planta colhe. Tudo que eu falei aqui para chegar aonde? No desespero do Malafaia. O Malafaia, ou Malacheia, ou Maracutaia, como você quiser apelidar, é assim que eu apelido ele em questão de pensamento místico, porque nunca provou que prega. A partir do momento que você passa a vida inteira pregando sobre uma coisa invisível, que você não consegue provar se aquela coisa tá ali mesmo, se é verdade, e você vive totalmente o contrário, você enriquece passando isso, vendendo artigos falando isso, que quando você vai ao Malafaia e pergunta para ele por que ele tem dinheiro, por que ele é rico, patrimônios, ele vai dizer porque ele vende os artigos dele.
os produtos dele. Tá. Quais são os produtos de Malafaia? Produtos religiosos místicos. Bíblias de estudos da mentira disso e daquilo, teologias da mentira disso e daquilo. E aí? E também as ofertas que ele ganha. A igreja que ele tem é grande. Merece pagar um preço, mas eu não torço pela desgraça de ninguém. Mas olha só, o Malafaia está desesperado. Povo abençoado do Brasil, olha como é que é a vida. Eu venho aqui, através desse vídeo, fazer 2 pedidos ao ministro Alexandre de Moraes. Pedido número 1, devolva meu passaporte. Isso é uma aberração. Todo mundo jurídico sabe, seus colegas do STF, que para apreender o passaporte de alguém tem que haver risco eminente de fuga. Eu estava em Portugal quando tudo isso estourou. Se eu fugir, eu tô destruído e desmoralizado diante da sociedade brasileira, diante da igreja evangélica, da igreja que eu sou pastor da minha família. O senhor acha que eu vou jogar minha reputação na lama? Para o outro pedido, me devolva meus cadernos com as minhas anotações de esboços bíblicos. E até vou abusar do pedido. Eu sei que a Polícia Federal digitaliza tudo, tá tudo escrito, meus garranchos. Quem sabe o senhor pode fazer um favor, além de devolver meus cadernos, me dar uma cópia digitalizada. São os 2 pedidos que eu faço, tá? E olha, parece incrível, mas eu vou te agradecer, ministro. Eu vou dizer muito obrigado se o senhor fizer esses 2 favores. Muitos vídeos na internet mostrando. Ele já está dizendo que muitos amigos abandonaram ele. E principalmente o Deus dele. Só que o Deus dele ele não vai falar, né? Se é que ele acredita nele. Eu tenho pra mim que ele não acredita em Deus nenhum. Isso é uma opinião minha. Eu tenho pra mim que ele é mais ateu do que eu há muito tempo. Muito antes de eu ser ateu, ele já era. Eu penso assim, porque ele chegou na fonte da mentira religiosa, do início do cristianismo da mentira, que eu demorei pra chegar lá. E ele chegou primeiro do que eu. Eu tenho pra mim que quando ele descobriu que tudo é uma farsa, tudo é uma mentira, que o cristianismo é romano e não tem nada a ver, que esse Jesus vai voltar dia de São Nunca de tarde, o dia 30 ou 31 de fevereiro de qualquer ano, aí o cara muda a pregação, o cara muda a forma. Não, agora o Deus de mim sou eu mesmo, minha família. Então, vou pegar o livro, vou usar como símbolo e bola pra frente, vamos ganhar dinheiro às custas desses trouxas. Isso é um pensamento. É uma opinião. Eu penso que ele é assim. Eu penso que ele é assim, não só ele. O Macedo também. O Valdemiro também. O RR também. O Feliciano. Todos eles. Essa cambada inteira aí. Do misticismo protestante brasileiro. E também do misticismo católico brasileiro. Esses padres também aí, né? Famosos que vão para podcasts, que vão para a televisão. Luciano Huck. Ok. E ele agora está achando que neste momento difícil da vida dele, em que ele está proibido de sair do país, acredito que sim, porque o passaporte dele não voltou para a mão dele ainda está sob investigação, creio assim, e o aparelho de celular e outras coisas, que é um período de investigação aí sobre essas questões do Bolsonaro, filhos e esta cambada toda. Tá tendo muitas investigações, que isso aí fica para a própria justiça punir ou beneficiar quem quer que seja de acordo com seu merecimento. Se cometeu o crime, tem que ser preso, tem que ir pra cadeia. Se não cometeu, vai ter que provar que não cometeu. Aí fica com a justiça para julgar. Mas neste momento o Malafaia está se sentindo traído pela cambada do lado dele. Porque ele não vê pastores, ele já falou isso. Ele não vê pessoas defendendo ele, com medo de perder inscritos. Não estão falando nada. Cadê os meus amigos? Cadê? Só que ele é tão inocente entre aspas, né? E quando eu digo inocente é que ele nem sabe o erro que ele comete, a contradição que ele comete naquilo que ele prega. Que o próprio Jesus dele, que ele prega, do Jesus dele, no momento que ia para ser crucificado, até os próprios discípulos abandonaram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Malacheia, você tá pedindo proteção de quem agora, cara? A proteção que você tem que pedir é do seu Deus. Você conhece a Bíblia mais do que eu. Você conhece o conto do vigário muito mais do que eu, Malacheia. Muito mais do que eu, você conhece. Ah, você não quer ser perseguido, não é? Ele não quer, não. Ele não quer ser rejeitado,
abandonado, traído, mas o teu Jesus que tu prega foi segundo o que está escrito no misticismo romano, o personagem aqui, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, negaram ele 3 vezes. Um apóstolo dele, segundo a história mística, vendeu ele por 30 moedas de prata, traindo ele. Na hora do sepulcro, todo mundo caiu fora, ficou só ele lá. A única que ficou ali velando o local do corpo, segundo história. Não tô dizendo que isso aconteceu, não. Isso é tudo uma farsa, isso é história. Madalena. E o Jesus não reclamou, né? Ele não reclamou. Chegou um momento, reclamou. Desculpe, ele reclamou. Pai, por que me desamparaste? Eloi, lama sabachthani. Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Aí Malafaia não quer ser perseguido. Só que tudo que está acontecendo com Malafaia, é ele mesmo que plantou. Ele deve estar colhendo o que ele plantou. E não deve estar reclamando, não. Agora está na hora dele contar com o amiguinho imaginário dele, caso ele acredite. Caso ele acredite e eu esteja errado, porque eu penso que ele não acredita, está na hora dele dizer, não quero saber mais de apoio de homem, de pastores, de apóstolos, da puta que pariu, do lado religioso. Eu quero saber agora só do meu Deus. Eu passei a minha vida inteira falando dele, bem dele, pregando sobre ele, que ele salva, cura, batiza, dá livramento, leva para o céu. Construiu um império para Jesus. Agora cadê Jesus? Cadê Deus? É isso que dá. Você acreditar em besterol. Aí ele começa a pedir desculpa aos seus seguidores, né? Ao seu gado, que sempre financiou, pelas palavras que ele falou que vazaram. Porque ele é um homem falho como qualquer outro homem. Eu erro. É mesmo? Quem é aí que nunca falou uma palavra indevida ou um palavrão? Ou pensou só em você pensar, não precisa falar, não, você tá pecando. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Já jogou no rabo dos outros, né? Vocês aí estão tudo se fudidos. Pelo menos sou pastor, tenho dinheiro, 30 milhões de shake do Bitcoin. Falo palavrão e ainda ganho dinheiro pra caralho. E tenho falhas, isso é uma verdade. Os que me criticaram não falaram do crime que cometeram. Ele não aguenta. É inviolável a privacidade. É crime manifestar a privacidade de alguém. Eu só posso fazer uma coisa. Aqueles que ficaram escandalizados com as minhas palavras, me perdoem, porque eu tenho fraquezas. Mas quero dar um aviso. Se essa Gestapo de Alexandre de Moraes... Tava demorando. Olha a carinha dele. Vá, conversas privadas do meu telefone, deve ter até palavrão. Então me perdoem e olhem ele já tá se adiantando, né? Claro. E, como sempre, usando aquela famosa hipocrisia evangélica. Vocês, ímpios, que estão fora da igreja, são pecadores, vão queimar no inferno. Aí quando ele é pego, gente, eu cometo pecado. Quem é que não comete um pecadinho de leve, né? Todo mundo é falho em algum momento. Te lascar, Malafaia. Mas por que ele tá pedindo desculpa? Porque vazaram. Se não tivessem vazado os áudios do Malacheia, ele não ia falar nada, ele ia ser o santo de sempre. Estão mexendo no ungido do Senhor. Não se pode mexer. Olha, com aquela voz irritante dele, o estilo, não é a voz do ser humano, do que sai da garganta dele. Eu não tenho preconceito disso. É o timbre que ele usa. Irritante. Ele já falou várias vezes, em várias pregações antigas, que quem se levanta contra o ungido do Senhor, um pastor, mesmo se o pastor estiver errado, é pastor, não pode. E agora, Malacheia? E agora? Agora, parece que o Deus de Alexandre de Moraes é mais forte do que o seu. O Deus do Lula parece que é mais forte que o seu, porque eu não tô aqui defendendo o lado político, nem do lado de lá, nem do lado de cá, que esse canal não é pra isso. Eu estou focando em você. Fala e não quer ouvir? Eu tô aqui falando muitas coisas aqui. Meu canal ainda é... A comparar com o seu é pequeno. Jamais você vai me responder. Jamais você vai reagir a um vídeo meu. Mas eu tô preparado. Se um dia eu chegar lá, numa altura de ser reconhecido no Brasil como uma pessoa pública, nacionalmente, de uma forma mais potente... Eu tô preparado pras críticas. Pode descer a ripa em mim com pau de quina. Pode bater com pau de... Se levantar calúnia aí, vai... Pode sofrer consequência. Se inventar qualquer coisa, calúnia, difamação da minha pessoa como ser humano, como pai de família. E não provar, e agora, consequência. Mas pra falar de mim, fale. Quanto mais fala de mim, mais eu cresço.
É igual massa de pão. Quanto mais bate, mais ela vai inchar. Colocar fermento no pão, incha. É igual ovo. Quanto mais bate, faz uma omelete, né? Mas incha. E pode falar de mim que eu como com farinha e pimenta. Eu não tô nem aí. Mas o Malacheia já tá recuando, né? Já tá recuando. Malacheia já não é mais o mesmo. Ele tá vendo que a coisa tá... O cerco está fechando pro lado dele. Tá? O cerco está fechando pro lado dele. Arregando, né? É arregar, né? Não é arraigando. Já tá arregando. Hein, Malacheia? E agora? Já tô quase acreditando que quem faz aqui, paga aqui. Como muitas pessoas dizem, o preço vai vir. O preço vai vir. Minha crítica é voltada ao lado religioso. Pra mim, na minha opinião, fiz um vídeo aqui falando sobre isso, tem outro vídeo agora falando de novo. Pra mim, na minha opinião, tudo que você fez e qualquer outro que faz o que você faz no Brasil, pregando uma coisa invisível de um livro sanguinário, que você sabe mais do que eu, que este livro aqui é um livro sanguinário, que este livro aqui fala de sacrifício humano, sacrifício animal. Você sabe muito mais do que eu, você conhece de cor mais do que eu. Bem provável que você conhece texto por texto decorado aqui na sua cabeça. Um Deus que mandava destruir a vida de criança. Um Deus que mandava destruir a vida de mulheres. Um Deus que apoiava escravidão, preconceitos, homofobia e outras coisas piores. Deus que mandava invadir nações para roubar despojos alheios, para tomar território. Tá tudo aqui. Aí você prega como uma coisa boa, né, Malafaia? É uma coisa linda. Mas você sabe que isso aqui só fala de coisa ruim. E poucas coisas aqui que você ainda aproveita como conselho. Alguns provérbios, alguns conselhos do judeu, que você acredita que foi perseguido e você não quer ser. Passou daqui, Velho Testamento é uma podridão completa. E começa ali, desde o início de Caim e Abel, até chegar no último livro, Malaquias, do Antigo Testamento. E quando entra no Novo Testamento, já começa uma perseguição a crianças. Jesus nasce, Herodes não sabe quem nasceu, que é o futuro rei de Israel, e manda destruir vidas de crianças. A ponto de Maria e José pegarem o menino Jesus e correr para o Egito, porque não tinha proteção de Deus, né? A proteção é eles que tinham que fazer, e correr para o Egito. Tá tudo aqui. E aí começa a perseguição a crianças. Depois vem a questão do sacrifício. Aí vem a questão do próprio João Batista também, que é outro que foi decapitado dentro do cárcere ali, segundo história. Segundo que vocês acreditam, que isso aqui nunca aconteceu, mas segundo que vocês acreditam. E não teve nenhum Deus para livrar João Batista da morte. Cabeça. Aí vem os apóstolos, aí vem perseguição, aí vem traição, aí vem crucificação de Jesus, aí vem crucificação de ladrões, aí vem Paulo, perseguição de Paulo aos crentes, depois Paulo se converte, tudo mentira, tudo engano, mas só fala de destruição. E depois vem o Apocalipse, que só fala de escatologia, de destruição, de coisas lançadas sobre a terra. Só destruição. Peste, fome, terremoto. O próprio Jesus de vocês falou. Terremoto em vários lugares. As estrelas cairiam do céu. Putz, estrela cai do céu. O cara nem sabia o que é uma estrela. Tem estrela que é maior do que o sol. É cair na terra. Putz, grilo. O sol perderia sua luz, ou seja, só fala de destruição. E Malafaia sabe disso. Aí agora Malafaia tá se sentindo abandonado, rejeitado, tá desesperado. Malafaia, que você arque com tudo que você fez. Se for detectado pela justiça, que você realmente tem que pagar por isso na justiça. Que você pague, cara. Porque pra mim você é um dos enganadores do Brasil há muitos anos. Você me enganou por 25 anos. Eu acreditei muito em você. Eu comprava artigo seu. De um besta. Pegava meu dinheirinho ali e comprava artigo, livros, Bíblia.
Tudo eu fiz isso acreditando. Depois que eu fui ver o quanto que eu fui enganado por você, por essa corja toda de igreja. Minha vida hoje é livre, cara. Se existir algum Deus, eu não devo nada pra Deus nenhum. Ele que deve pra humanidade, se existir de fato, ele que deve pra todas essas desgraças que acontecem aí, todas essas calamidades que acontecem, principalmente contra inocentes. E não tem explicação. Mas eu não fico com a possibilidade de que há um Deus e ele é um carrasco. E ele é aquele Deus que você não pode falar nada, você tem que aceitar desgraça, doença, tudo que não presta. Eu sou a favor da vida do humanismo, que é coisa que talvez você não tenha. Humanidade mental, para fazer as pessoas pensarem. Talvez, Malafaia, para encerrar o vídeo aqui, se você exercesse sua vida toda como psicólogo, sem se envolver em política e religião, hoje você seria um cara bem visto no Brasil. Pela capacidade de oratória que você tem, você seria um cara, assim como Nicoleles, assim como Leandro Carnal, e outros aí, seria um palestrante e um psicólogo, independente de ser ateu ou não. Aí você não estaria passando por isso que você está passando. Você rejeitou uma profissão que ia ajudar muita gente, muito mais do que a que você aceitou. Você aceitou um misticismo mentiroso, enganador. Se você tivesse exercido a sua profissão, que é a psicologia, você estaria ajudando pessoas muito mais. Porque hoje quem mais ajuda ser humano, psicologicamente, mentalmente, é o psicólogo e o psiquiatra. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Quando eu coloco esse chapeuzinho aqui, sai coisa, sai coisa. Nada contra o ser humano, nada contra a família, nada contra ninguém que tem a sua fé no que querer. Mas aqui é o seguinte, meu amigo, aqui o pau quebra na casa de Noca. O bambu geme, a madeira de dar em doido, em ideia desce. Em ideia, desce. E o resto é conversa fiada. E você não deveria nem falar nada contra ninguém que te critica, porque você já falou várias vezes uma verdade que você falava era essa. Uma coisa é criticar pessoas, outra coisa é criticar comportamento. E o que nós criticamos de você é o seu comportamento. Se você deve a justiça, que você pague a justiça. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.